Pessoal, o que que a gente estudou até aqui e como que a gente vai continuar no assunto agora, tá? A gente veio falando do olhar sociológico sobre as relações de gênero, sexualidade e identidade, né? Até aqui a gente falou bastante da formação das identidades, principalmente o papel do masculino e do feminino nessa sociedade patriarcal, né? Foi o ponto que a gente chegou até aqui. Daqui em diante, a gente vai falar um pouco sobre não só a questão feminina e a questão da diversidade de gênero, mas como que elas se mobilizaram para questionar, para enfrentar até algumas coisas da sociedade patriarcal, tá? Como a gente vai seguir nessa sequência depois, falando da questão feminina e falando da questão da diversidade sexual, a gente tem que parar um momento aqui só para dar uma comentada geral sobre os movimentos sociais, tá? Porque é importante vocês entenderem sociologicamente como eles se formam também, tá? Para compreender o que vem na sequência. Galera, olha só, o que é um movimento social? É quando você tem um conjunto de pessoas da sociedade civil, tá? São pessoas que não são essencialmente de um partido político ou não estão dentro do Estado, mas estão se organizando fora do Estado. Tá? Geralmente lutando por alguma questão que exige uma mudança e que não está tendo uma resposta da política. Porque imagina assim, nas sociedades modernas, no Estado moderno, geralmente a disputa política se faz através de partidos políticos nas eleições que vão colocar as pessoas em cargos dentro do Estado. Né? Só que nem sempre aquilo que está acontecendo no Estado está representando as preocupações ou os anseios de grandes partes da população. Então não é raro, quando a gente olha para a história moderna, a gente vê várias situações em que a própria sociedade civil, quem que é a sociedade civil? É quem não está dentro do Estado, não está dentro do poder, vamos dizer assim, tá? Várias situações a gente encontra na história moderna em que a sociedade civil se organizou para fazer pressões sobre essa autoridade do Estado, a autoridade política, tá? Então os movimentos sociais são organizações que acontecem de maneiras um pouco diferentes, como a gente vai ver aqui, tá? Tem algumas diferenças, mas no geral são organizações da sociedade civil fazendo uma pressão sobre o poder público, o poder político que está lá no Estado, tá? Galera, a sociologia vai dividir os movimentos sociais em dois tipos principais, tá? Pensando na nossa situação moderna, né? As nossas discussões modernas e contemporâneas sobre cidadania. Então não dá para falar exatamente em movimentos sociais nesse sentido sociológico em sociedades anteriores. A gente está pensando na sociedade moderna capitalista, tá? Galera, os movimentos sociais chamados de tradicionais são aqueles movimentos sociais que ocorrem a partir do século XIX, tem algumas origens no final do século XVIII, tá? Mas principalmente século XIX e século XX. Tá? A gente já vai ver as diferenças aqui. Os novos movimentos sociais, eles vêm já da segunda metade do século XX. E a gente vai entender o porquê que acontece essa mudança. Galera, o que são os movimentos sociais tradicionais, assim chamados, né? São aqueles movimentos que giram em torno do crescimento econômico dos países, da distribuição de renda e dos conflitos entre classes sociais. Então a gente vai encontrar aqui uma motivação mais ligada ao econômico, vamos dizer assim, tá? A imagem que vocês veem do lado esquerdo ali é a imagem de um movimento grevista. O que é um movimento grevista? Você tem um conjunto de trabalhadores de determinadas categorias que vão fazer greve, vão parar de trabalhar para pressionar os patrões e as autoridades da política por melhorias nas suas condições de vida. Tá? Então, quais são os motivos que levam a esse tipo de organização, de movimento social? São questões que estão em torno do próprio crescimento da riqueza e da distribuição das riquezas. Tá? Geralmente, os movimentos grevistas, os movimentos operários, os movimentos que se ligam a esse tipo de pauta, eles querem o quê? Uma melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Então, por isso que a gente vê aqui, ó, quais são os valores que guiam esse tipo de movimento social? São os direitos sociais, tá? Por exemplo, como acesso à educação, acesso à saúde, acesso a uma infraestrutura básica de qualidade de vida, os direitos trabalhistas, tá? Aconteceu muito isso, né, no mundo do trabalho, os trabalhadores se organizando
principalmente para exigir redução de jornada, melhoria de pagamentos, mais direitos, né, mais garantias, certo? Então você vê que os valores aqui estão ligados a um determinado grupo da sociedade, que é o grupo das classes trabalhadoras. Tá? Então você já vê logo de cara que a pauta aqui é uma pauta mais econômica. Qual que é a forma de ação desses grupos? Como que eles se organizam para agir? Geralmente eles se organizam em torno de sindicatos. O que é um sindicato? É uma associação de trabalhadores de uma certa categoria que se une. O sindicato ele tem uma existência jurídica, tá? É como se ele fosse uma organização em si mesmo, tem um CNPJ, vamos dizer assim. E o sindicato ele é responsável por defender os interesses de um grupo. Por exemplo, o grupo dos trabalhadores metalúrgicos, o grupo dos trabalhadores da agricultura, o grupo dos trabalhadores da educação, e aí vai. Tá? Foi muito comum que ali no século XIX para o século XX, o que a gente tem no cenário mundial acontecendo? A ampliação cada vez maior da sociedade capitalista, né, até chegar nesse capitalismo globalizado que a gente conhece hoje. Então, o próprio crescimento do capitalismo fez com que as classes trabalhadoras se percebessem como um sujeito social. Porque olha só, se existe a classe social dos patrões, que estão lucrando com determinada situação, existe uma classe social que é a mão de obra de tudo isso. Né? Então você tem um contexto em que um número muito grande de pessoas se percebe na mesma condição. Tá? Isso é um fator primordial para você ter um movimento social. Você ter um grupo de pessoas que se percebe como um grupo, se percebe numa mesma condição social. Tá? Então, os trabalhadores aí do século XIX e século XX muitas vezes se organizaram e fizeram manifestações, exerceram pressões sobre a classe dos empresários, sobre a classe política, buscando principalmente melhorias na sua qualidade de vida, garantia dos direitos trabalhistas e sociais. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de movimentos sociais tradicionais. Estão mais ligados a essa pauta econômica, um conflito entre classes sociais, a distribuição da riqueza e a qualidade de vida. Tá? Galera, já na parte de baixo vocês vão ver, até a própria imagem ali já denuncia, né? Você tem o que nos novos movimentos sociais? Por que eu falo principalmente a partir da segunda metade do século XX, a partir do pós-guerra em diante, tá? Galera, vão surgir outras pautas na segunda metade do século XX, como por exemplo, ó, qual que é o contexto? Nos Estados Unidos, os movimentos contra as guerras vão se tornar muito fortes, movimentos pacifistas, né? Movimentos pelo meio ambiente, movimentos pelos direitos humanos. Vão surgir novos atores sociais. Quem são os novos atores sociais? As mulheres, o movimento negro, o movimento da diversidade sexual. Não é que essas pessoas não existiam antes, não é que essas pessoas não estavam aí na sociedade antes, elas já estavam. Só que por conta de determinadas circunstâncias históricas, essas pessoas começam a se perceber mais como um grupo e começam a agir em conjunto, começam a formar movimentos. Você vai ter movimentos que são mais dos estudantes, outros mais dos ambientalistas, outros mais das identidades, da questão racial, da questão sexual. Tá? Então aqui a diferença principal que a gente tem é o quê? Não há exatamente uma pauta de classe social. Não é simplesmente a classe trabalhadora exigindo melhores condições. Só que você tem novos personagens se percebendo como um grupo dentro da sociedade e exigindo mais coisas dentro dessa sociedade também. Tá? Quais são os valores defendidos por estes aqui? Nesse caso, o que vai ficar muito claro vai ser a defesa pelas, primeiro, as liberdades individuais, tá? Seja a liberdade da mulher, de ter controle sobre sua própria sexualidade e a sua reprodução. Né? Não vamos esquecer que é na segunda metade do século XX que se torna mais acessível e comum o uso dos contraceptivos, por exemplo. Então vai colocar a liberdade até sexual feminina mais na pauta, certo? Os movimentos dos direitos civis, o movimento negro lá nos Estados Unidos, todos eles estão buscando o quê? O respeito a essas individualidades e uma maior participação dessas individualidades nas decisões da sociedade também. Tá? Então, as mulheres, os representantes do movimento negro, os representantes dos movimentos LGBT, da diversidade sexual, vão não só exigir o respeito e o reconhecimento às suas identidades, mas exigir também direitos que garantam que eles possam participar da sociedade e das decisões. Tá?
Qual é a forma de ação desses grupos? Esses grupos aqui, dos novos movimentos sociais, eles não estão em torno de entidades ou organizações centralizadas, como sindicatos, por exemplo. Tá? Eles vão se organizar de maneiras mais espontâneas, informais e descentralizadas. Certo? Então eles vão ter uma maior espontaneidade, por exemplo, o movimento feminista. Ele vai começar a aparecer em diversos pontos, em diversos países diferentes, até com características diferentes. Tá? A questão racial nos Estados Unidos é um pouco diferente da questão racial no Brasil, então o movimento negro dos Estados Unidos e o movimento negro do Brasil têm as suas histórias próprias também para ser analisadas. Tá? A gente não vai entrar em todos os detalhes aqui, mas é para vocês entenderem que, de maneira geral, o que acontece na segunda metade do século XX. Tá? Ali no pós-guerra, ali numa sociedade que na Europa e nos Estados Unidos está tendo uma situação de bem-estar social para a maioria da população, só que vários grupos vão perceber que não estão participando ainda desses benefícios da sociedade. Né? Então, a gente pode analisar país por país como isso aconteceu, mas de maneira geral, o que vocês têm que saber? Tá? Para vocês entenderem de maneira muito clara. Os movimentos sociais tradicionais estão mais ligados a questões econômicas, tá? Questões de distribuição da riqueza, por exemplo, tá? De desigualdades econômicas. Os novos movimentos sociais eles estão mais ligados às identidades, que são múltiplas e estão começando a se perceber como grupos dentro da sociedade, tá? Já numa sociedade mais contemporânea a nós. Um movimento que é muito emblemático disso são os movimentos de contracultura lá nos Estados Unidos. O movimento hippie, por exemplo. Tá? Por que o movimento hippie é um movimento de contracultura? Eles eram um grupo de pacifistas que discutiam também liberdade sexual, discutiam também novas liberdades da vida civil, da vida em sociedade. Né? Então a gente tem, na segunda metade do século XX, toda essa discussão surgindo, só que surgindo não tanto em torno da ideia de classe social, mas em torno das novas individualidades e novas identidades que estão se percebendo.